Aí, começou. Bom, pessoal, olá, tudo bem com vocês? A gente vai começar esse assunto, então, hoje, que é de pilha. De pilha não, é. A gente vai começar hoje um assunto, na verdade, que é de introdução à eletroquímica. Por que de introdução? Porque, assim, ó, tudo que a gente for ver na aula de hoje vai servir de ferramenta para a gente entender o assunto principal da eletroquímica, que é a pilha e os processos de eletrólise, tá? Então, a gente vai estar vendo alguns conceitos iniciais hoje, para na semana que vem a gente aprender esses assuntos que são bem importantes. Então, é bem legal essa aula de hoje, ela é bem rapidinha também, fiquem tranquilos. E é bom a gente, então, é, aprender bem os conceitos de hoje para na semana que vem não ter dificuldade na hora de montar a pilha e tudo mais, tá? Então, onde tem coisa aqui. O que a gente vai ver hoje, então? A gente vai ver o NOx, que o NOx nada mais é do que um número associado ao elemento químico. É assim, ó. O NOx é a tendência de carga que o elemento químico vai ter numa molécula, num composto. Como assim tendência de carga? A gente viu que a gente sabe que os átomos eles fazem as ligações químicas, independente de qual seja ela, se é uma ligação iônica ou uma ligação covalente, vão ter elétrons ali envolvidos no processo da ligação química. Na ligação covalente a gente sabe que eles compartilham elétrons e na ligação iônica tem essa troca de elétrons, né? Um dá e o outro recebe. Mas enfim, independente de qual tipo de ligação que seja, os átomos têm uma tendência de carga quando eles estão num composto químico. Essa tendência de carga me fala se ele vai estar ou não com elétron, ou se ele tem tendência ou não a ter esse elétron. E é isso que a gente vai estar vendo hoje. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o NOx. A gente vai ver como que calcula ele, porque o nosso objetivo aqui é calcular ele, tá? Então, é interessante para a gente calcular o NOx para conseguir entender como que a pilha vai funcionar na semana que vem. Então, hoje, basicamente, a gente vai aprender isso. A gente vai aprender a calcular o NOx e fazer mais umas coisinhas mais que são bem tranquilas. E calcular o NOx do meu elemento químico não é difícil. Existem algumas regras que a gente tem que estar atento para seguir elas. E, além disso, a gente tem que seguir essas regras e saber trabalhar com elas, aplicar elas na molécula quando a molécula aparecer. Então, vocês vão ver como é simples, ó. Primeiramente, né, eu trouxe aqui, para a gente aprender a calcular o NOx, eu trouxe os elementos que tem NOx fixo, que a gente fala. Ou seja, o NOx desses elementos vai ter sempre esse valor aqui, que a gente está vendo aqui agora. Então, ó, a família 1A, ou o grupo 1 da tabela periódica, que é aquela primeira coluna da tabela periódica, o NOx deles vai ser sempre mais um. Então, a gente tem o sódio lá, que é o Na, a gente tem o potássio, que é o K. Esses elementos vão ter sempre NOx mais um. E o mesmo vale para a coluna do lado, que é a família 2A, ou o grupo 2, gente. Aqui tá grupo 1, mas tá errado, tá? É grupo 2 aqui. Deixa eu arrumar já. O grupo 2 vai ter NOx mais 2. Professora, eu preciso colocar mais um, mais dois? Não posso colocar só um ou dois? Não, gente, quando a gente fala em NOx, a gente coloca o valor, seria positivo ou seria negativo na frente, tá? Porque o NOx também pode ser negativo, então é sempre importante a gente indicar qual é a carga dele, tá? É, tem que colocar esse maisinho na frente para não ter dúvidas nem erros, tá? Então, o NOx da família 1A é mais um e da família 2A é mais 2. Esse é simples de lembrar, né? É só ver, ó. Família 1 é mais um e família 2 é mais 2. O NOx das outras famílias vai ser variável, então a gente vai aprender a calcular ele com outras regras que a gente vai ver. Esses três elementos químicos aqui, ó, eles também possuem NOx fixo, que é a prata, o zinco e o alumínio. O Ag, o Zn e o Al. Tem que decorar esses aqui? Eles costumam aparecer naqueles famosos exercícios de pegadinha que tem, sabe? Como que a gente faz para decorar isso? A gente coloca nessa ordem aqui, ó, ordem crescente de carga, né? Mais um, mais dois e mais três. E claro que tem uma frasezinha aí para ajudar vocês a decorar, né? Então a gente fala aqui agora, que é o Ag,
Zenaide, que é o ZN, alegrou-se, que é o AL. Então, agora, Zenaide alegrou-se, mais 1, mais 2, mais 3. Beleza? É uma frasezinha aí bem nada a ver para ajudar a decorar quais são esses 3 elementos fixos que tem NOx fixo. Eles costumam aparecer bastante, são metais bastante utilizados, então é legal saber o NOx deles aí. Pode ser útil em alguma questão. Tudo bem? Agora vem as 2 regras mais importantes do cálculo de NOx. Primeiramente com o hidrogênio. Por que é tão importante? Bom, o hidrogênio aparece em várias moléculas, a gente sabe, em vários ácidos que a gente já estudou. Então, é bem importante entender como que funciona o NOx dele. O NOx do hidrogênio pode ter 2 valores. Isso vai depender com quem que ele está ligado. Então, lembra que eu falei para vocês agora de pouco, né, que o valor do NOx tem relação com essa ligação química e tudo mais, quem vai estar mais com o elétron, quem vai estar menos. Por isso que depende de com quem o elemento está ligado, tá? Então, o NOx do hidrogênio, em hidretos, o que são hidretos? Hidretos é quando eu tenho o hidrogênio ligado a algum metal, tá? Então, quando eu tiver o hidrogênio ligado a algum metal, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. Nossa, peraí, que eu inverti aqui. Gente, eu troquei. Nossa, me perdoem de coração. Aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Nossa, parabéns, professora. Ó o micão. Ó o micão. Pronto. Sem erro, pronto, vamos lá. Aê! O EAD já tá mexendo com a minha cabeça, gente. Vai deixar sequelas. Pronto, vamos lá. Agora tá tudo certo, sem pânico, sem crise. Nossa, ficou torto aqui, depois eu arrumo isso aqui, gente. Vamos lá então, gente. Agora tá tudo certo de novo, ó. O NOx do hidrogênio em hidretos, que é quando eu tenho o hidrogênio ligado a um metal, é menos 1. Ok? E o NOx do hidrogênio nos outros compostos vai ser mais 1. O que seriam esses outros compostos? Qualquer composto que não for o hidreto. Então, é óbvio que a gente vai trabalhar muito mais com esse caso aqui, ó, tá bom? A gente sempre vai trabalhar com o NOx do hidrogênio mais 1, na maioria das vezes, né? Atenção com o quê? Com aquela pequena exceção que pode ser que apareça uma vez ou outra, tá? Então, vamos tomar cuidado aqui, ó, tá? Nos hidretos. Mas, se não for hidreto, que é raro de aparecer, a gente vai considerar o quê? Vai considerar o NOx do hidrogênio sendo mais 1, beleza? O outro caso extremamente importante vai ser o oxigênio, que também é outro elemento químico que aparece em várias moléculas, né? É outro também que a gente tem que estar decorando. O oxigênio também tem 2 casos. Quais são eles? Em peróxidos, lembra que a gente estudou peróxidos lá na aula de óxidos? Então, peróxidos é quando eu tenho o oxigênio na forma dele, né? O2, 2- aqui, que daí formam substâncias desse tipo aqui. O H2O2 é um peróxido. Então, em peróxidos, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Mas, peróxidos são raros de aparecer, são aquelas exceções raras. A gente, então, vai estar considerando o NOx do oxigênio menos 2 em demais compostos, que são qualquer outros compostos, tá? Por que é importante isso aqui? Porque vocês vão ver que quando a gente tiver que calcular o NOx de uma molécula e tiver alguma substância que a gente não sabe, a gente sempre vai estar partindo do oxigênio e do hidrogênio, que são esses NOx fixos que a gente trabalha, tá? Substância simples, qual vai ser o NOx delas? Lembrando que uma substância simples é aquela formada por apenas um tipo de elemento químico, né? Então, é o O2, o I2, o Fe sozinho, Cl2, Br2, H2 e por aí vai. Quando eu tenho só um elemento químico na molécula, é uma substância simples. E o NOx de substância simples vai ser 0. Não tem segredo, não tem neura, não tem preocupação. É só colocar 0 lá, tá? Bom, essas são as regras. Esses são os valores de NOx fixos, né, que a gente tem que usar. E os outros elementos da tabela periódica, como a gente vai fazer? Então, para os outros elementos, a gente tem formas de calcular usando algumas regrinhas que é bem importante de lembrar, que a primeira delas é a seguinte, é bem simples também, gente, é bem continha de mais e menos, é super tranquilo, ó.
Primeira regra, a soma dos NOx. Ninguém tem dúvida até agora? Ninguém falou nada aí? Tá tudo bem, tudo certo? Vocês estão quietos? Estão me ouvindo? Eu só tô tacando pau aqui, ninguém falou nada. Então, se tiver dúvida, fala aí, tá, gente? Se eu travar, vocês me falam também. Então, ó, a soma dos NOx de todos os átomos em uma molécula é zero. Então, por exemplo, aqui está uma molécula H2SO4. A gente sabe o NOx do hidrogênio, né, que é mais 1. A gente sabe o NOx do oxigênio, que é menos 2. E a gente não sabe o NOx do enxofre. Como que eu vou fazer para calcular ele? Aí é só usar isso aqui, ó. A soma dos NOx de todos os átomos em uma molécula tem que ser igual a zero. Então, gente, ó, eu vou ensinar para vocês como eu calculo o NOx. Cada professor tem um jeito, né? Tem professor que monta tabelinha. Eu meio que monto uma tabelinha também, mas eu monto ela embaixo da molécula já, para ficar mais fácil de encontrar os valores, né, e montar as equações. Aí eu monto desse jeito. Se vocês conhecerem outro jeito para montar, fiquem à vontade para usar, tá? Desde que fique entendível para uma segunda fase de vestibular, para vocês conseguirem raciocinar e tudo mais. Então, como que faz? A gente sempre começa, então, dos elementos que a gente conhece o NOx, que é o caso do hidrogênio e do oxigênio aqui. Então, ó, eu sei que o NOx do hidrogênio, por exemplo, é mais 1, certo? Só que aqui eu não tenho só um hidrogênio, eu vou ter 2. E o NOx de cada hidrogênio é mais 1. Então, a gente precisa multiplicar isso, esse valor aqui de NOx, pela quantidade de átomos que a gente tem desse elemento químico. Então, eu vou pegar esse mais 1 e vou multiplicar por 2, que vai dar que o NOx do hidrogênio nessa molécula, então, é mais 2, certo? E agora eu vou para o oxigênio fazer a mesma coisa. O NOx do oxigênio é menos 2. Mas como eu tenho 4 oxigênios, eu vou ter que pegar esse menos 2 e fazer vezes 4, que vai me dar menos 8. E aí o NOx do enxofre eu não sei quanto que é, eu vou chamar de X. E como eu tenho só um enxofre, o valor dele é X, né? Se eu tivesse 2, seria 2x, por exemplo. Então, seguindo o que está escrito aqui em cima, que a soma dos NOx é zero, a gente tem que considerar aqui mais 2 mais x menos 8 tem que ser igual a zero. E aí é só resolver essa equaçãozinha aqui de primeiro grau, facílima. Passa tudo pro outro lado, deixa x sozinho. A gente descobre então que o NOx do enxofre é mais 6. Tudo bem, gente? É bem simples assim, não tem segredo, tá bom? Lembrando que o NOx, na verdade, vai ser uma ferramenta para a gente trabalhar com pilha. Então, as coisas envolvendo NOx são bem tranquilas, tá? Então, essa é uma regra muito importante que a gente vai usar bastante, tá? A segunda regra é que a soma dos NOx dos átomos em um íon é igual à carga do íon. Então, aqui era igual a zero, que é uma molécula, né? Ela é neutra. E aqui vai ser igual à carga do íon quando eu tiver aqui, ó, por exemplo, que é um íon, né, professora? É uma molécula que perdeu ou ganhou átomos, né? Elétrons, perdão. E ela vai ter uma pequena carga aqui em cima, ó. E aí a somatória do meu NOx não vai mais ser igual a zero, porque ele tem uma carga. Então a somatória do meu NOx vai ser igual a essa carga do íon que está presente aqui em cima dele. Mas o jeito que eu vou fazer para calcular vai ser a mesma coisa, ó. Vamos começar do oxigênio, que é o que a gente conhece. O NOx dele é menos 2. Mas eu tenho 7 oxigênios na molécula, então o NOx dele aqui tá valendo menos 14, certo? Aí eu quero descobrir o NOx do cromo. Eu vou colocar, é um X, eu não sei quanto que é, mas eu tenho 2 cromos, então vai ser 2x o NOx dele nessa molécula. E aí é só somar tudo. 2x menos 14 vai ser igual a menos 2, que é a carga do meu íon aqui, ó. Aí a gente vai ter que 2x é igual a 12, eu passei o menos 14 para o outro lado somando. X vai ser igual a mais 6. Tudo bem, queridos? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Acredito que essa parte de NOx é bem de boa, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem aí, tá? Me falem se tá tudo certo. Mais um exemplo com o íon aqui. Eu trouxe o SO4 2-, porque é um íon que a gente usa muito. Em vários ácidos, em vários sais tem esse íon aí. Então, para a gente calcular o NOx dele, ó, vamos fazer do mesmo jeito, né? O NOx do oxigênio é menos 2. Vou multiplicar por 4, porque eu tenho 4 oxigênios, vai ficar menos 8. E o NOx do enxofre vai ser X. Aí é só a gente fazer X menos 8 é igual a menos 2, X igual a mais 6. Então, toda vez que aparecer o SO4 da molécula, o NOx do enxofre vai ser mais 6 por causa disso aqui. Ok?
Nossa, então tá, né? Gente, dúvidas até aqui? Essa é a primeira parte da aula. A gente viu então quais são as regras para calcular o NOx e quais são os NOx fixos, né? E agora eu vou aplicar eles em reações para a gente ver por que que é importante a gente saber NOx ou não, o que que isso vai ter a ver na química. Daí eu vou começar um outro vídeo para ficar a segunda parte da aula. Vocês têm alguma dúvida até aqui, gente? Se não tiver, fala aí para mim. Não, professora, tá tudo bem, para eu poder continuar, tá? Mandem aí, se tiver tudo certo. Essa parte de inox é bem de boa, né? Então, vamos lá. Quem tiver alguma dúvida disso também, não quiser falar aí agora, ou tá tendo dúvida assistindo a aula gravada, manda mensagem lá pra mim, então, que depois eu respondo, tá? Vamos para a segunda parte da aula, então.